Olá, eu sou a Jéssica Bergamini e esse é o nosso podcast Livramente. E hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo interessante, que é a questão do sentido e propósito de vida. Muitas pessoas, desde pequenos, sentem um vazio existencial, um questionamento do porquê a gente existe. Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha missão? E muitas pessoas até colocam isso de uma forma meio utópica, que você tem que fazer a diferença no mundo, que o seu propósito e sentido de vida precisa ser grandioso. E não precisa ser. Quando nós falamos em sentido e propósito, isso tem que estar alicerçado aos nossos valores, a algo genuíno que a gente constrói. Ou seja, o que é propósito e sentido para mim não vai ser para o outro. Por exemplo, nós estamos numa sociedade extremamente capitalista. Então, quase sempre é colocado para nós que ter, o objetificar a existência, o ter se sobrepõe ao ser. Então, eu só vou me sentir completo quando eu tiver tal coisa, quando eu comprar tal coisa, ou quando tal coisa fizer parte da minha vida, uma viagem específica, enfim. Porque sentido pode ser tudo aquilo que vale a pena existir. Então, eu tenho um sentido. Hoje, o meu sentido de vida são os meus filhos. É educar, criar, ver crescer, ver formatura, ver o primeiro amor, ver as questões. Esse é o meu sentido de vida. E esse sentido de vida, ele também vai mudando conforme o tempo passa. Porque o que anteriormente de ter filhos, a minha vida tinha um outro sentido. Então, ele não precisa ser contínuo, ele é fragmentado. Então, o sentido é terminar a faculdade, o sentido é comprar a casa, o sentido é ter... E essa falta, essa busca pelo sentido vai alicerçando os nossos valores. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco desapegada dos bens materiais. Então, para mim, não faz sentido gastar a minha vida inteira adquirindo bens materiais. Por exemplo, comprando casa, carro. Isso para mim não faz sentido. Mas para outras pessoas pode ser o sentido principal dessa vida. O meu sentido está em aventuras, em memórias, em viagens, em projetos, em ajudar pessoas, em cuidar. São essas coisas que me movem, que traz um sentido. O que se pega e o que se pesa diante do ser humano é que nós não nascemos com esse sentido e propósito muito bem definido. Diferente dos outros animais no ecossistema, nós nascemos sem uma missão, sem um propósito. Por exemplo, quando eu nasci, minha mãe não sabia que eu ia servir para ser psicóloga, né? Muito menos que eu ia ter um podcast, por exemplo. Mas isso se tornou uma missão, um sentido, um propósito. Então, por que eu estou fazendo esse podcast? Porque ele tem um propósito. O meu propósito é falar de saúde mental, falar sobre alguns aspectos da minha vida, levar conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Isso é um propósito que gera um sentido de vida. Se a gente não parar para organizar os nossos sentidos e propósitos, nós caímos no tédio existencial. Existe a crise existencial e existe o tédio existencial. A crise é quando eu brigo com a existência. Então eu não quero existir, não faz sentido existir. E uma vida sem sentido não faz sentido existir mesmo, certo? Então, quando a gente fala da crise existencial, é quando você quer mudar a sua existência, quando não faz mais sentido isso que você tem vivido, é buscar o giro de 180 graus, não é de 160, gente, porque 160 a gente volta para o mesmo lugar. É de 180. Então, é mudar alguma coisa. E aí, a gente vai chamar isso de crises. A crise dos 30, a crise dos 40, a crise dos 50, a crise dos 7 anos de casamento, crises e crises. Mas, na verdade, essas crises nada mais são do que uma revisão daquilo pelo qual você tem vivenciado a sua vida. O que você quer fazer daqui a 5 anos precisa estar de acordo com os seus valores.
E muitas vezes a gente chega lá na frente, nos 30 anos, nos 40, nos 50, e viu que os seus valores ficaram esquecidos na forma como você tem levado a sua vida. Essa vida está sem sentido, sem propósito. E quando a gente tem um porquê, nós aguentamos qualquer como. E o Viktor Frankl, que fala essa frase que eu trouxe para vocês, nos questiona e nos leva a uma busca do sentido da vida. E o que é mais difícil nisso é que o sentido da vida não vem de bandeja e não cai do céu. É construído, você constrói alicerce por alicerce, valor por valor, o sentido da sua vida. Não é algo que a gente vai fazer tão simplesmente no processo terapêutico. É também, mas não é tão simples assim. Não é com 1, 2 ou 3 sessões que você vai encontrar o sentido da sua vida. Porque esse sentido, ele tem que estar inerente ao absurdo do viver. Porque, gente, cá entre nós, viver é um absurdo. Acordar, trabalhar, comer, trabalhar, receber, pagar contas, cuidar dos filhos, cuidar da casa, lavar roupa para poder trabalhar, para voltar. Inclusive, estamos tendo uma pauta interessantíssima na política brasileira, que é a questão da jornada 6x1. Você trabalha 6 dias e descansa 1, que é a jornada atual. E alguns parlamentares querem trazer 4x3. Você trabalha 4 dias e folga 3 dias. Quando a gente traz essa questão da jornada 4x3, qual o sentido que a gente está dando para isso? É tirar o ser humano dessa visão máquina, dessa visão trabalho. O trabalho, ele nos dá sentido. Ele nos dá propósito, mas além de ser um sujeito funcional e que trabalha, você também é pessoa. Você precisa estar em contato com a natureza, você precisa ter momentos com a sua família, ou não necessariamente. Se você não gosta de natureza, não quer ter contato com a família, você quer jogar o seu videogame, você quer ter tempo para ler o seu livro. Você não é uma máquina. O ser humano, ele tem muitas questões que são subjetivas e complexas, como a própria existência. Por exemplo, a gente pode analisar esse vazio existencial e essa ausência de sentido na história do patinho feio, que nem era pato e nem era feio. E a gente o conhece assim. Então, o patinho feio, quando ele nasce ali, né, meio desengonçado, ele tenta se adaptar ao pato, não dá certo. Daí ele busca sentido se adaptando às galinhas, ele descobre que não consegue ciscar. Daí ele vai lá junto com os cachorros, descobre que não consegue latir. E ele fica ali no galinheiro tentando pertencer a alguma coisa. E aí ele se dá conta que não pertence a coisa nenhuma. Gente, por muitos anos eu fui esse patinho feio dentro do galinheiro. Eu não me adaptava e não pertencia a nada. Muito crítica, sempre fui, né? Muito falante, muito crítica. Então, a vida pra mim parecia fragmentada em pedaços, parecia que não fazia sentido. Precisávamos juntar algumas coisas, precisava fomentar alguma coisa. E eram os meus valores que eu ainda não tinha consciência, que precisavam ser colocados em prática. E quando a gente entra em contato com esses valores, com o significado que essa vida tem para mim, porque a vida pode ter o significado que você quiser que ela tenha. Uma vida para valer a pena, ela precisa estar alicerçada nos seus valores. E os valores é família, dinheiro, amor, benevolência, gentileza, enfim. Quais são as bases que te sustentam durante a sua vida? E quando a gente fala sobre esse vazio, em algumas pessoas o vazio chega a ser tão forte essa questão existencial, que as pessoas podem pensar em suicídio. Ou as pessoas podem não se adaptar à vida do jeito que ela é. São pessoas que rompem com os padrões sociais, né? Que vão ter uma vida à margem da sociedade. Então, quando a pessoa fala, fulano enlouqueceu, fulano não é necessariamente do enlouquecer mesmo, no sentido de rompeu com a realidade. Mas é o enlouqueceu porque quebrou esses padrões sociais impostos dentro do sentido de uma existência.
Durante a história, nós temos muitos modelos de existência, né? Nós temos, por exemplo, os eremitas, que iam para as cavernas para estudar de si. O sentido da vida dos eremitas era estudar de si, e estudando de si, eles entendiam o todo da sociedade. E esse era o sentido de vida deles. Qual é o seu sentido? O que te move? O que te faz levantar todos os dias? Se isso ficar nebuloso, ou você não tiver uma resposta coerente para isso, é preciso parar, dar alguns passos para trás e pensarmos exatamente quais são os meus valores. E qual é o meu propósito de estar aqui respirando mais um dia? O que eu ainda posso fazer por mim, pelos que eu amo, ou o cenário em que eu quero me encontrar? E eu trago isso para vocês porque uma das minhas maiores inquietudes na vida foi construir sentido e propósito. Eu nunca tive muito esse negócio de, quero ser não sei o que lá para salvar o mundo. Não. Eu só queria fazer sentido viver. Eu queria uma coisa que dissesse, ok, eu aceito estar aqui. Mas sempre me pareceu que a vida foi uma coisa empurrada. Um negócio assim, nasceu, agora te vira. A vida é contigo. E uma vida nível hard, né? Porque vamos combinar. E aí, durante essa minha existência, eu me questionava, gente, viver só isso é trabalhar para pagar conta, para trabalhar para pagar conta? O que mais? O que mais a vida tem? E aí a vida tem aventuras, a vida tem um monte de coisa pra gente experienciar. Mas hoje, na nossa realidade de tamanha divisão de renda, muitas coisas boas na vida, em termos que o dinheiro pode nos proporcionar, muita gente não vai ter. Porque quando nós falamos também sobre sentido e propósito, o sentido pode ser a própria sobrevivência. Então, se uma pessoa não tem moradia, se uma pessoa não tem segurança alimentar, ela não vai ter um sentido de aventura, por exemplo, porque ela precisa ter o que comer, ela precisa ter aonde dormir, ter o mínimo de segurança possível. E a partir daí, conforme ela vai alcançando esses sentidos, vai alcançando essas seguranças, as coisas vão ficando mais complexas e a gente vai começar a tomar outras decisões, construir uma abrangência de propósitos e de sentidos, de direcionamentos. Então, por muito tempo na minha vida, eu tentava sobreviver. Tentava sobreviver aos meus próprios pensamentos, tentava sobreviver às minhas dores, às minhas dificuldades. Eu saí de casa muito nova, saí de casa com 18 anos, né? Nem é tão nova assim, mas já fui para fazer faculdade, então eu queria terminar a faculdade, depois eu queria terminar o mestrado, queria, sempre assim, né? Sempre no movimento do que tá faltando, o que a gente tem que terminar. E que bom que a vida é sempre esse, o que tá faltando, o que a gente termina, o que eu ainda posso construir, porque enquanto existe essa esperança, esse sentido, esse propósito de algo para concluir, de algo para conquistar, a vida vale a pena e tem algum rumo, algum sentido. Então, quando eu me vi, né, sem um sentido, acabou-se tudo. Tenho um filho. E agora? Qual é o propósito da minha vida? Criar esse menino. Em que valores? Com que princípios? Com que direcionamento? Então, quando nós estamos presentes em nossa própria vida, é quando nós nos conectamos com aquilo que há de mais valoroso. Esse ano, fazendo uma retrospectiva da minha própria vida, eu fiz um giro de 180 graus. Eu me mudei dia 20 de dezembro do ano passado, de 2023. Eu me mudei de Porto Velho, Rondônia, para Ubatuba, São Paulo. Eu vim viver da minha arte na praia. Algo que eu queria fazer desde a adolescência, mas numa ruptura menos drástica. A minha intenção, quando eu era adolescente, era realmente virar hippie, era viver da arte mesmo na praia. Mas, como a grande tecnologia nos ajudou, fez uma série de rupturas na minha profissão, e hoje eu só atendo online, fez muito sentido sair de Porto Velho, Rondônia, e viver o meu sonho. Viver algo que era um propósito para mim. Viver da minha arte na praia. E dia 20 de dezembro de 2023, eu cheguei em Ubatuba.
eu e a minha família. Viajamos 5 dias de carro com um gato, um cachorro e um menino. Depois o meu filho mais velho veio completar a nossa família. E aqui nós estamos. E diante de construir esse sonho, eu me vi com muitos sentidos. Parecia que eu tinha que estar aqui. Parece que aqui eu consegui pertencer. Eu consegui achar o meu lugar. Talvez pelo estilo de vida das pessoas, talvez por estar mais perto do mar, talvez pela rotina, que aqui eu tô mais perto dos meus filhos. A gente tem uma vida mais sossegada, mais leve, né? As coisas estão mais consolidadas nesse momento, mesmo diante da minha carreira. Então, talvez tudo isso tenha contribuído para que esse ano tenha sido um ano super light, super de boa e super coerente com os meus valores. Se teve um ano vivido com sentido e que valeu a pena viver, foi esse ano. Mas eu precisei fazer uma ruptura drástica com o meu galinheiro, que talvez era lá onde eu morava. Eu tentava me adequar e não conseguia. Eu precisei realmente mudar geograficamente para estar em um lugar onde eu me sinto mais amparada, mais conectada com a vibe do lugar, com as pessoas, com o estilo de vida, com tudo. Aqui eu me sinto pertencente. E quando a gente pertence, fazer sentido é mais fácil. E hoje o ter tá bem longe das minhas perspectivas, porque o ser se sobrepõe a qualquer coisa. Hoje, a maternidade, a família, a vivência, o ir à praia no final de semana conta muito mais do que horas de atendimento, do que trabalhos. E outra coisa que eu fiz, que entra nisso que a gente começou a falar sobre a jornada de trabalho. Antes, eu trabalhava 3 turnos, porque eu era professora universitária, e eu sempre trabalhei sábado, e às vezes domingo. E esse ano, eu decidi que eu não trabalharia sábado, e não trabalhei sábado. Alguns sábados eu dei aula, mas muito raramente, mas eu não trabalhei sábado. Eu tive o sábado e o domingo para mim, para fazer sentido na minha vida. E isso também contribuiu para a semana ser mais leve, para os momentos serem mais agradáveis, para eu estar mais perto dos meus filhos, da minha família, do meu marido, para ter qualidade de vida, para estar conectada com os meus valores. Então, se você tem dúvida sobre o rumo da sua vida ou o que eu vou ser quando crescer, mesmo depois que você tenha crescido, talvez você precise parar e encontrar os seus valores para ver se a sua vida está te aproximando ou te afastando dos seus valores. Nós queremos vidas que aproximem dos nossos valores, para que tenha um sentido real, um sentido significativo, um sentido que faça a sua vida valer a pena ser vivida. Eu sou Jéssica Bergamini e esse foi o episódio 3 do nosso podcast Livramente. Aguarde o nosso próximo episódio. Até mais!